Imagina só a cena, entrar em uma sala e encontrar dois irmãos gêmeos, sentados um do lado do outro, completamente em silêncio. Eles não conversam muito com as pessoas ao redor, sabe? Parecem viver num mundo só deles. Mas aí, de repente, um deles quebra o silêncio e diz um número. E não é um número qualquer, é um número enorme, tipo 9.073.721. O outro irmão olha para ele, abre um sorriso e responde com um número ainda maior. Para quem tá de fora, isso parece um jogo muito estranho. Mas não é bem um jogo. Aqueles números não são escolhidos por acaso. Os dois irmãos, de alguma forma, reconhecem alguma coisa ali. Como se eles estivessem vendo padrões que o resto de nós simplesmente não consegue enxergar. E essa história é uma das mais curiosas registradas pelo neurologista Oliver Sacks, no livro dele O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu. Hoje a gente vai conhecer a história fascinante dos gêmeos John e Michael. Bom, John e Michael eram gêmeos idênticos que viveram em instituições desde os 7 anos de idade. Ao longo da vida, eles receberam vários diagnósticos. Foram chamados de autistas, de severamente retardados, mas a verdade era bem mais complexa que isso. Lá pelos anos 60, eles ficaram meio famosos por causa de umas habilidades incríveis. Pensa só, eles conseguiam dizer o dia da semana de qualquer data num período de 40 mil anos, quase que na hora. E a memória deles para números era uma coisa de louco, parecia não ter fim. Mas é aqui que a história começa a ficar realmente intrigante. Porque existia um paradoxo, uma contradição gigantesca nas habilidades deles que deixava todo mundo, inclusive o Oliver Sacks, de cabelo em pé. E o ponto principal é esse. Como é que eles conseguiam fazer essas coisas espetaculares se eles não conseguiam fazer uma soma ou subtração simples? Eles não entendiam nem o que era multiplicação. A verdade é que eles não eram calculadoras humanas. Eles não calculavam. O Sacks percebeu logo de cara que os testes normais não serviam para nada com eles. O único jeito de tentar entender o que se passava era observar, ficar quieto, sem julgar, e ver como eles agiam no dia a dia. E foi aí que a mágica começou a acontecer. Num dia normal, uma caixa de palitos de fósforo caiu no chão e se espalhou por toda parte. Uma coisinha boba, né? Mas esse momento se tornou a primeira grande pista. Antes que qualquer um pudesse sequer pensar em começar a contar, os dois gêmeos gritaram juntos na mesma hora. 111. Quando o Sacks perguntou como eles tinham contado tão rápido, a resposta foi de cair o queixo. Eles disseram, a gente não contou, a gente viu o 111. E logo em seguida, eles começaram a murmurar 37, 37, 37. Eles tinham fatorado o número ali na hora, sem nenhum cálculo que a gente conheça. E essa maneira de ver os números ficou ainda mais evidente em outro momento. O Sacks encontrou os dois sentados num canto trocando números de 6 dígitos um com o outro, sorrindo, como se estivessem tendo a conversa mais profunda do mundo. O Sacks, claro, ficou super curioso e anotou os números que eles estavam falando. Mais tarde, ele foi pesquisar uma tabela de números e a descoberta foi incrível. Todos, absolutamente todos os números que eles trocavam com tanto prazer eram números primos. Eles não estavam calculando nada. Eles estavam, sei lá, contemplando a beleza dos números primos num universo particular que só eles conseguiam entrar. É fascinante! E olha, essa história tem muito mais detalhes no livro. Para quem quiser mergulhar de cabeça nesse e em outros casos, o link para comprar está aqui na descrição. Com base nisso tudo, o Sacks começou a desenvolver uma hipótese que era, na época, revolucionária. E se os gêmeos não estivessem calculando, mas sim percebendo os números de um jeito totalmente diferente? Uma forma de pensar que a maioria de nós nem sabe que existe. Essa ideia ele chamou de cognição icônica. Em vez de ver os números como símbolos abstratos que a gente manipula passo a passo, para eles era diferente. Era como se cada número fosse uma coisa completa, uma entidade que eles percebiam de uma vez só, como a gente olha para uma paisagem. Para os gêmeos, os números eram como amigos, cada um tinha um rosto, uma personalidade. Eles não faziam contas, eles na verdade passeavam por uma paisagem de números, sentindo as propriedades de cada um do mesmo jeito que um músico sente uma harmonia, sabe? Só que essa história tão única e profunda tem um final bem agridoce, para não dizer trágico. Depois de um tempo, os especialistas da época decidiram que, para o bem dos gêmeos, o melhor era separá-los. A ideia era torná-los mais normais, mais aceitáveis socialmente. E de fato, eles aprenderam a fazer algumas tarefas simples, como pegar um ônibus. Mas o preço que eles pagaram foi altíssimo. Longe um do outro, privados daquele mundo numérico que só eles entendiam, eles perderam uma habilidade extraordinária:
e junto com ela foi embora a maior fonte de alegria e sentido da vida deles. Tem uma citação do crítico Nigel Dennis que resume essa tragédia de um jeito perfeito. Ficamos com um gênio que teve seu gênio removido, nada restando além de uma deficiência generalizada. É de partir o coração. Isso faz a gente refletir muito sobre o que realmente significa ajudar alguém, né? E para sentir todo o peso emocional e científico desse caso, ler o capítulo original do Sachs é essencial. Como eu já disse, o link para o livro está aqui na descrição. E no fim das contas, a história de John e Michael nos leva a uma pergunta fundamental, uma pergunta que desafia as nossas próprias definições do que é ser humano. A história dos gêmeos deixa essa pergunta no ar. O que, afinal de contas, significa ser inteligente? Para muita gente, inteligência está ligada a fazer cálculo rápido, a lógica, a memória. Mas esses irmãos mostram algo diferente. Eles não resolviam contas, eles sentiam os números. E foi isso que fascinou tanto o Oliver Sacks. A ideia de que o cérebro humano pode perceber o mundo de maneiras que a gente nem imagina. E que, às vezes, aquilo que a gente chama de limitação pode, na verdade, revelar formas únicas de perceber a realidade. Se você gostou dessa história, deixe o like, se inscreva no canal e me conte nos comentários. Você já tinha ouvido falar desse caso? Na próxima, a gente continua explorando outras histórias surpreendentes do livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu. Psicologia além das páginas. Até a próxima!